E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 17 de novembro, uma data muito importante para toda a equipe de saúde que trata e cuida e luta contra o combate ao câncer de próstata, tá? O câncer de próstata é um dos cânceres que, na verdade, mais mata homens no Brasil e também no mundo, tá? Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, em cada 10 homens em toda a sua vida, um vai evoluir para o câncer de próstata, tá? E na estatística de 2000 a 2022, segundo o INCA, adultos, né, maiores de 65 anos, de cada 10, 6 irão apresentar câncer de próstata, tá? É um assunto bastante relevante, existe ainda muito tabu aqui no Brasil e que, na verdade, ainda as pessoas têm muito medo a respeito desse assunto, principalmente os homens, que de fato muitas vezes o homem não tem o mesmo costume que as mulheres, que periodicamente, em razão de alguma disfunção hormonal, normalmente semestral ou anual, elas procuram ir sempre ao médico, no ginecologista, para se cuidar em relação de qualquer alteração que venha no seu ciclo menstrual, em relação à gravidez e etc, né? O homem, de fato, muitas vezes ele tem muito receio e preconceito e muitas vezes só procura o médico quando, de fato, realmente as coisas estão muito ruins ou que está literalmente insuportável, tá? Então, por isso a importância, neste dia, nesta data, neste mês de novembro azul, que a gente também costuma dar palestras e falar sobre o assunto, é muito importante a divulgação correta, né, e séria a respeito desse assunto, porque, de fato, muitos homens estão perdendo a sua vida em razão da sua negligência de não ir ao médico, principalmente após os 40 anos, tá? Então, assim, o câncer de próstata, né, de fato, é o segundo câncer que mais mata aos homens. O primeiro é o câncer de pulmão, tá? Em razão do tabaco, em razão do fumo, né, uso do cigarro, dessa droga que é considerada a droga lícita, né? Que é permitida, mas de fato é nociva à saúde do homem. E ele é o que mais mata o homem em primeiro lugar. Em segundo lugar seria o câncer de próstata, tá? Uma das coisas que a gente pode ver aí, então, no câncer de próstata, para a gente ser bem objetivo e direto e entender isso, que existem alguns fatores que, na verdade, favorecem aí um ambiente para que podemos desenvolver aí o câncer, tá? Normalmente, o cuidado, né, profilático de prevenção deve começar a partir dos 40 anos, principalmente se você tem aí um histórico, né, familiar, da família, de familiares, né, o avô ou os pais que apresentaram câncer de próstata. Normalmente, o indicado pela Sociedade Brasileira de Urologia é que a partir dos 40 anos, segundo os médicos especialistas, possam então fazer periodicamente aí, uma avaliação, um check-up, verificar com alguns exames a possibilidade de fazer o rastreamento em relação desse crescimento que pode acontecer da evolução do câncer, tá? Na região da próstata. E por que tanto tabu e por que tanto medo, né? Muitas vezes as pessoas ficam com medo disso. Eu gostaria de compartilhar esse assunto com muita importância, tá? Então, normalmente, quando você vai ao urologista, o médico ele vai conversar com você, ele vai ver o teu histórico da tua saúde, né? Vai ver se a família alguém apresenta, e aí, baseado nisso, o médico pode indicar alguns exames que vão complementar aí, então, a informação para que o médico, então, possa tomar a melhor decisão para o tratamento, se caso acontecer, tá? Então, é importante que você vá ao médico, tá? O médico vai pedir os exames, normalmente os exames que são pedidos de imediato, para que o médico possa complementar dentro do contexto da anamnese, daquilo que ele levantou de informação, é o exame de sangue, que é o PSA, que é avaliado a parte da proteína da próstata aí, para ver o nível, né? Se há alguma alteração com referência e indicação de uma hiperplasia prostática benigna, tá? Que é uma doença benigna, que é tratável, mas que apresenta muito mais sinais e sintomas e desconforto do que ou apresenta aí a questão da evolução de um tumor, de um câncer na região da próstata, tá? Então, por isso que a gente precisa conversar com o profissional, porque o médico ele vai ser a melhor pessoa para poder te indicar quais os exames deverão ser feitos, tá?
E qual é a diferença, e aí abrindo um plus a mais aí sobre a hiperplasia prostática benigna, né? Em relação ao câncer de próstata. Acima de 40 anos, quando você começa com 40 anos, a chance de você ter a hiperplasia prostática é muito maior. E ela gera inúmeros sinais e sintomas que geram um desconforto em vários sentidos. Então ela pode apresentar sinais e sintomas como dificuldade para urinar, jato ao urinar mais fraco, frequência maior ao banheiro. Muitas vezes você vai mictar, né, fazer ali o seu xixi e de repente você fez a urina e aí você fechou a barguilha e quando você vê continua com a mesma sensação e acaba até molhando as calças em razão disso. Isso são sinais, sintomas talvez de hiperplasia prostática, tá? O bom da hiperplasia prostática, que é o inchaço, a inflamação da próstata, ela é benigna, ela é tratável. Então você não precisa ficar sofrendo em razão disso, se você procurar o médico, né? Agora, quando é identificado a questão do câncer na próstata, aí sim precisa ter um cuidado maior e um acompanhamento. Então assim, a partir dos 40 anos é excelente procurar um médico urologista, que é o médico especialista do trato urinário e genitário do homem, né? Para que ele possa então verificar os exames ali que possam complementar ou haver uma indicação, seja ela de hiperplasia prostática benigna ou seja ela de câncer, tá? Agora, qual é o problema em relação ao câncer? É que os exames, muitas vezes, eles vão identificar a evolução do câncer de uma forma precoce, inicial. Aonde o câncer surge, muitas vezes, na próstata, são locais que de fato não geram sinais e sintomas. Muitas vezes, quando vai gerar algum sinal ou sintoma, a evolução deste tumor está muito alta, colocando de fato já o tratamento já paliativo ou apenas para tratar e confortar aquele paciente. Mas normalmente quando você evolui para o câncer de próstata, mas de fato você identifica ele de forma precoce, inicial, aí nós conseguimos quase 100%, 99%, 98% de cura deste câncer, tá? Eu tenho um dado aqui em relação ao National Cancer Institute e o American Cancer Society, né? Que fala a respeito sobre o câncer, né? A evolução não tratativa de forma tradicional em avaliar a peça, fazer biópsia, isso tudo, tá? Mas no sentido do local onde há o surgimento. Então, assim, quando você identifica que aquela célula, aquele tumor que está sendo alterado na próstata, está diretamente só na próstata, você tem a chance de cura, de sobrevida 99%, tá? Quando essa evolução desse tumor, ele é regional, ele está na próstata e ali perto dos linfáticos que são perto da própria próstata, os órgãos próximos à próstata, bexiga, a cura inicial, aí, em torno inicial, sobrevida de 99%. O que coloca mais em risco é quando nós temos então uma identificação de cânceres distantes, ou seja, cai drasticamente para 31% a chance de cura em relação ao câncer de próstata. Por que o distante? O distante é aquele que a gente chama de metástase, quando o tumor de fato ele não está mais alojado diretamente na próstata, nem na periferia ali próximo à próstata, que seria o regional, mas este tumor, esse câncer atingiu aí o pulmão, atingiu o cérebro, a outros órgãos importantes, o fígado, o rim, e então aí isso compromete muito mais a taxa de sobrevivência, ou seja, o risco de mortalidade aumenta. Então por isso que é importante fazer os exames e passar com o urologista. Por quê? Porque o câncer ele não apresenta sinais e sintomas. Quando ele apresenta sinais e sintomas, a evolução da doença está muito além e o tratamento vai ser paliativo. É um tratamento que de fato você vai tentar gerar só um conforto ao paciente. E isso traz para ele uma menor chance de cura, de recuperação. Mas quando você identifica o câncer no início ali, a qual ele está evoluindo na próstata através dos exames, principalmente o exame do toque, que é onde a região onde
normalmente o tumor costuma crescer, tá? E se evoluir sem apresentar sinais e sintomas, é através desses exames complementares, o exame de PSA mais o exame de ultrassonografia, é que conseguimos então identificar, no caso o médico consegue identificar se de fato você tem um câncer ali presente, e aí complementa-se o exame com biópsia para verificar que tipo de célula cancerígena, se ela é benigna ou maligna, tá? E aí tem inúmeros tratamentos, como nós já dissemos, se for achado de forma precoce, você consegue se recuperar bem rápido, 99% de chance de cura e viver sua vida normalmente. Então, assim, precisamos divulgar esta informação com importância para que as pessoas, né, no caso os homens, né, os pais, os avós, possam periodicamente procurar o médico urologista para fazer uma avaliação e um acompanhamento e o rastreamento em relação a qualquer disfunção nos órgãos urinários, aí, nos genitais, que possam trazer algum desconforto. Lembrando que o câncer, ele raramente apresenta sintomas, só vai apresentar sintomas quando de fato só dá para fazer algo paliativo, que é para tentar aliviar a dor e ali acompanhar a evolução, tá? Por isso que se você fizer os exames todo ano, acompanhando direitinho, o risco é muito menor e você tem uma chance maior para sobreviver e viver uma vida de qualidade, tá? Então é isso que a gente quer falar hoje para você, dando uma dica aí importante, lembrando a importância de passar periodicamente, tá? Quando que eu devo começar? A partir dos 40 anos, você deve marcar pelo menos uma vez por ano, passar no urologista, para que o uro, de fato, possa ali te avaliar, pedir os exames complementares. E se caso for uma hiperplasia prostática, tem tratamento, é benigno, né? Você melhora, tem uma qualidade de vida melhor. E se caso for identificado aí o câncer no início de forma precoce, o tratamento também vai evoluir muito bem se você seguir direitinho as orientações do médico, tá? Por isso que é importante fazer o acompanhamento. Normalmente, a maioria dos cânceres, em média, segundo o INCA, o câncer desenvolve em média a partir dos 66 anos. Por isso que os exames mais, vamos dizer assim, específicos para a parte cancerígena são de fato colocados aí a partir dos 50 anos, tá? Porque o surgimento precoce do tumor, do câncer, é a partir dos 50 anos. Mas aos 40, você já consegue, então, tá fazendo um acompanhamento e é mais seguro, tá? Por isso que essa margem de segurança a partir dos 40. Então, assim, eu recomendo muito, se você sabe de alguém, ou um parente, seu pai, seu avô, que está com dificuldade, vai fazer xixi ou urinar, mictar ali, e de repente precisa voltar imediatamente ao banheiro porque ainda tem a sensação de bexiga cheia, tá? Sente desconforto ao mictar, ao fazer o xixi, procurar ir ao médico, tá? É super fundamental. Os exames primeiro, provavelmente o médico deve pedir os exames complementares e por último, em última hipótese, ele vai fazer o toque ali para ele ter uma precisão de fato e aí talvez pedir a biópsia, tomografia, ressonância do órgão em si para poder identificar, tá? Então assim, não tenha medo, existe tratamento e a chance de sobrevida é muito maior, tá bom? Eu espero ter ajudado, contribuído com as informações e eu quero que você esteja bem. Então cuide-se, por favor, porque o tempo não espera. E a melhor forma da medicina tratar você é a forma preventiva do que assistencial. Porque tratar uma doença em si é muito mais complexo porque você vai ter que sofrer com um tratamento mais intenso, né? Mas o preventivo, você faz os exames, previne e aí você consegue então, antes da doença evoluir para um quadro mais crítico, você consegue se recuperar e ter uma qualidade de vida, tá bom? Um abraço para você, obrigado por acompanhar e seguir aí a gente e diariamente a gente vai estar trazendo mais informações importantes para que possa trazer aí qualidade de vida para você. Um abraço, fica com Deus, tchau!